No estudo aqui, Pedro foi o primeiro papa, aqui é o Rodrigo Mussolini, né? Como os outros pastores, para negar esse pastoreio e essa autoridade que Cristo deu a Pedro, né? Vamos lá. Submete ao Papa para sua salvação, você não é salvo. Lembra? Sempre acrescenta algo. Uma característica do anticristo, Paulo diz, é que ele se coloca no lugar de Deus. É isso que o papado é. Ele se coloca como mediador entre nós e Deus. Em Mateus, capítulo 16, é aquela passagem famosa, Jesus pergunta o que o povo está dizendo a meu respeito e Pedro diz, tu és o Cristo. Jesus então diz assim, Jesus o elogia e fala, você disse isso pelo Espírito Santo de Deus. E aí Jesus lhe diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E daí então eles dizem que esta pedra aqui é Pedro. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu vou edificar a minha igreja sobre Pedro. Pedro é a pedra angular, a pedra fundamental, sobre a qual tudo vai ser erigido aqui na minha igreja. Um homem falho, pecador. Essa é a base da igreja. Essa é a base. Essa é a doutrina. Pois bem, aqui pedra é Pedro? Claro que não. A pedra aqui é Jesus. Qual foi a revelação que Pedro teve? Que Jesus é o Senhor. Jesus então retruca. Esta é a pedra. Esta pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja. Interessante como esses pastores dessa atualidade, né? Esses falsos pastores, né? Que se auto-unge, que auto se envia, ele lê o texto e coloca outra coisa no texto, que não está no texto, para fazer a sua manobra, para negar essa autoridade. A pedra angular é Cristo. E a pedra que vai edificar essa igreja, esse edifício, que é a esposa do Senhor, por inspiração e autoridade do Espírito Santo, sobre os apóstolos que edificaram a igreja. Certo? Mas Pedro é falha, Pedro é um homem qualquer que Cristo repreendeu, etc. Meu irmão, Pedro não tinha o Espírito Santo ainda. O Espírito da verdade. Quando vier o Paráclito, falarão através de vocês. As coisas que viram, das coisas que ouviram, das coisas que há e vim. Então, aqui, a profecia é uma igreja futura. E quem é a pedra? De quem que vai edificar a igreja? Que Cristo está falando, que Cristo deu sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Sobre esta pedra, que é Pedro. Por quê? Pedro, João 1,42, acho que ele não leu isso, né, num texto na escritura, né? João 1,42 e João 1,21, do 15 a 17, dá o pastoreio a Pedro, certo? Pastorear os cordeiros e as ovelhas. E aqui, para a gente saber quem é a pedra que vai edificar essa igreja, de quem está falando a profecia em Mateus 16 até o 19, simples entender. É porque igreja protestante, igreja de homens, não vai reconhecer isso. O dia que eles reconhecer isso, eles vão ter que voltar para a igreja de novo. Vai ter que fechar as portas dessas igrejas, fundo de quintal, etc. E voltar para a verdadeira igreja, que tem o verdadeiro Espírito Santo, o Paráclito. Não divisões. Mateus 12, do 25 em diante, toda divisão será destruída. Lucas 11 também fala, Marcos 3 também fala. Olha só. Aqui, ó. João 1,42, ó. Levou-o a Jesus, e Jesus, fitando nele, olhar, disse, tu és Simão, filho de Jonas, será chamado Cefa, quer dizer pedra. Aqui a gente já sabemos. Para a gente entender ali em Mateus 16, tem que ter essa mensagem guardada na sua cabeça e no seu coração e na sua alma. Para você entender com quem Cristo está falando. Está falando a um pastor? Está falando a divisão? Está falando... Não, só a Pedro. A divina sabedoria será conhecido pela a igreja. A interpretação desse texto é reconhecido pela a igreja. É Mateus 28:20, que o Espírito Santo assiste essa igreja. Os apóstolos que ele escolheu.
Certo? Agora vamos entender o texto. Aqui, ó. Aqui, ó. Mateus 16, 18. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro. Ó. Pedro. E sobre esta pedra. Pedra quem? Pedra. E a revelação foi a quem? Se você catar Mateus 16, 16, ó. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então disse, feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne, eu sei que te revelou isso. Mas meu Pai que está no céu. Então, a revelação é específica, dirigida a Simão, que é a pedra, que vai edificar esse edifício. Como vai dizer aqui em Pedro, Pedro fala, ó, 1 Pedro 2, 4 e 5, ó. Pedra angular, Cristo, e pedra que vai edificar esse edifício, essa igreja, Pedro, com pastoreio e enviando os apóstolos, que são as pedras também. Achegai-vos ele, pedra viva, que os homens rejeitaram, mais escolhida e preciosa aos olhos de Deus. Ó. E quais outras pedras vivas também vos tornais, ó, os materiais do edifício espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer vítima espiritual agradável a Deus por Jesus Cristo. Olha só que interessante. Veja, isso é facilmente perceptível no restante da Escritura. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular principal. Paulo, aos Coríntios, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. É sobre ele que a nossa fé está edificada. Não. A sua fé protestante está em outro fundamento. Martinho Lutero. Não o fundamento dos apóstolos. Tanto que o texto é Efésios 2:5, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetando por pedra angular Cristo. Os seus fundamentos são Martinho Lutero. E segue a Universal, a Assembleia, a Adventista, os Testemunhas, a Mundial, a Triangular, a Universal, a Plenitude. É outro fundamento. Paulo fala o quê, pastor? Bíblia, Palavra de Deus. 1 Coríntios 3:11, ó. Não, esse é nosso fundamento. Seguimos. Não. Esse é o fundamento de Martinho Lutero. Se revoltou contra a igreja. Quanto mais Lutero, contra o fundamento dos apóstolos. Olha como eles catam o texto, manobram e quer colocar as suas doutrinas. Ó. 1 Coríntios 3:11. Ó. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro. Ó. Ninguém pode pôr outro fundamento. Martinho Lutero fez o quê? Pôs outro. Fundando outra igreja. Se apartando mais se apartando de tradição, etc. Diverso daquele que já foi posto Jesus Cristo. Ó. Simples entender isso. Pastor, pelo amor de Deus, cara. Como o evangelho está sendo discepado. O que é discepado? Distorcido. Com essas mentiras desses pastores. Esses outro fundamento de homens. Doutrina de homens. Que se apartou do fundamento dos apóstolos. Tendo por pedra angular Cristo e sua esposa. Vamos lá. Então a própria Bíblia nos mostra isso. É Jesus. Sobre ele que nós edificamos a nossa vida. Em segundo, é naquele mesmo instante em que Pedro é elogiado e Jesus lhe diz, o Espírito Santo te revelou. No mesmo evento, Pedro fala um absurdo inspirado pelo capeta e Jesus o repreende dizendo, arreda de ti, Satanás, sai daqui, capeta. Imagine construir as nossas vidas, a nossa fé e a nossa esperança em um homem falho, que negou Jesus, e naquele mesmo instante foi inspirado pelo diabo. Ah, mas isso foi antes de Pentecoste. Depois, lá em Gálatas, Paulo repreende Pedro, face a face, porque ele havia se tornado repreensível.
Por quê? Porque eles estavam negando a verdade do Evangelho. Engraçado, né, meu? Pedro é um homem falha, Pedro pecou, vamos colocar nossa fé em um homem desse e tal, etc. Por quê, Carol? Em Lucas, e Paulo não repreendeu Pedro. Ali os cursilhos é para isso. Em Atos Apóstolos 15, 7, quem coloca a casa em ordem? Pedro. Nem Paulo conseguiu resolver a questão. Nem o bispo de Jerusalém conseguiu resolver a questão. Pedro. Em Gálatas 2:11 ali, né? Meu irmão, ali Paulo não está repreendendo Pedro. Paulo não está indo contra o pastoreio de Pedro. Essas discussões entre os apóstolos tal, em matéria dogmática, isso é preciso. Para entrar um conceito, para entrar em unidade, para entrar em concordância. Aqui, ó, em Lucas 22:31, Cristo repreende Pedro e Cristo ora por Pedro. Porque Satanás queria peneirar Pedro. Porque se Pedro desfalecesse na sua fé, essa profecia em Mateus 16 não ia se concretizar. Agora você vê a perseguição contra o pastor universal, Pedro. Aqui, ó, Lucas 22. Isso aqui ele não mostra. Ele mostra só as falhas, né? Lê toda a Bíblia, lê todo o contexto, você vai entender como foi pregando, como foi anunciando, como Pedro foi se corrigindo, como Pedro largou tudo para seguir esse ministério apostolado e por aí vai. Aqui, ó. Lucas 22:31. Ó. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua confiança não desfaleça. E tu, por tua vez, confirma aos teus irmãos, ó. Agora você vê aqui, ó, em João, por que Pedro negou? Por que Cristo repreendeu Pedro? Porque não tinha o conhecimento da verdade toda ainda. Eles não estavam preparados ainda para conhecer a verdade. Como vai dizer aqui em João 16, 12 e 13, ó. Muitas coisas ainda tenho a dizer, ó. Mas não a podeis suportar agora, ó. Olha só. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Olha só que interessante. Agora, eu faço um desafio. Cata em Atos dos Apóstolos, vê aonde Pedro negou Cristo. Aonde é a falha do ministério da pregação de Pedro? Não vai achar por quê? Ali não tinha o Espírito da verdade. Ainda eles não estavam preparados para receber toda a verdade, como Mateus 16:18. A revelação, a profecia. Em Atos dos Apóstolos 2, desce o Espírito Santo e eles entenderam tudo que Cristo profetizou, tudo que Cristo pregou, os milagres, o prodígio, e eles começaram a pregar tudo que Cristo pregou, tudo que Cristo fez, e eles começaram a fazer também, por causa do Espírito Santo. Porque eles não falarão por si próprio. Ó Pedro edificando a igreja aqui, ó pastor. Aqui, ó. As apóstolos desse Espírito Santo, as apóstolos 2:14, ó, junto com os 12. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com uma voz forte, disse-lhe, homens da Judéia, e vós todos que habiteis em Jerusalém, sejai-vos isso conhecido. Prestai atenção, minhas palavras, converteu mais de 3.000 almas, ó. As apóstolos 2:41, as apóstolos 3:1 em diante, começou a curar. As apóstolos 4, Pedro e João converteu mais de 5.000 almas de pessoas ali. As apóstolos 5:15-16, a sombra de Pedro curava, a sombra de Pedro fazia milagres e prodígios, que é o próprio Espírito Santo, e por aí vai, cara. Pedro excomungando ali o Simão Mago, Atos dos Apóstolos 8:20. Em Atos dos Apóstolos 8 ali, ó, 9, ó, 31, Pedro curando, Pedro ressuscitando. Cara, você não leu a Bíblia, meu. Você não entendeu o contexto da Escritura ainda. O seu foco é degrinir a igreja. O seu foco é criticar a esposa do Senhor.
Olha só, cara, quantos feitos, quantos milagres, prodígios Pedro operou. Pedro começou ali, uns 120 pessoas, para eleger outra pessoa no lugar de Judas, que se extraviou, caiu Matias. Pedro organizando a linha dos apóstolos 15:7. Pedro colocando a casa em ordem. Nem Paulo conseguiu resolver a questão. Nem o bispo de Jerusalém, que era Tiago, conseguiu resolver a questão. Por quê? O pastor está sobre Pedro, sobre a Kefa, sobre a pedra. Eu edificarei minha igreja. Está acontecendo ali em Atos Apóstolos o quê, meu querido? Aquele ali é edificar a igreja? Pedro edificando, Santo Estevão edificando a igreja também, dando a sua vida. Olha só, são umas pedras. Que interessante. É simples entender isso. Que visão protestante louca é essa, cara? Você está defendendo seus negócios, suas empresas. Você não está pregando o evangelho. O seu foco é defender os seus fundamentos. Suas grandes empresas, pequenos negócios. Tira o dízimo da igreja protestante, acaba. Tira a mídia. Acaba. A igreja católica, ela surgiu, não foi com a mídia. Ela foi fundada com sangue, gerada com sangue e edificada com sangue. Pedro deu uma vida de ponta cabeça lá em Roma. Fundada, edificada com sangue. Pedro e Paulo. Para você ficar fazendo essa blá, 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 enganando o povo com essa distorção enganosa. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Esse é o primeiro vídeo. Glória a Deus, aleluia.